Olá, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma aula e hoje a gente vai estar começando a tratar de um assunto novo na bioquímica, que é a respeito de carboidratos. Carboidratos, eles são um grupo de macromoléculas biológicas extremamente importantes. E quando a gente fala de carboidratos, normalmente imediatamente a pessoa remete à importância nutricional que essas moléculas têm. Porque, como vocês sabem, os carboidratos, eles são importante fonte de energia na nossa alimentação, sendo que, inclusive, os carboidratos, eles têm um bom conteúdo calórico, sendo que cada grama de carboidrato vai ter por volta de 4 quilocalorias. Aqui eu estou mostrando para vocês carboidratos que nós usamos na nossa alimentação. Mas, obviamente, esse grupo de macromoléculas, além da função nutricional, apresenta uma gama de outras funções bastante importantes, que eu estou mostrando aqui nessas figuras algumas delas. Os carboidratos, eles são muito importantes na interação célula-célula e vai determinar que as células estejam ligadas umas às outras nos tecidos, além de serem importantes constituintes da matriz extracelular. Os carboidratos, eles vão estar presentes na superfície da célula, na membrana, e esses carboidratos aqui na superfície da membrana, muitas vezes, eles agem como receptores de sinais, eles conectam-se aqui com o lado de dentro da célula e eles podem estar enviando sinais. Os carboidratos têm função lubrificante, entre uma diversidade de outras funções. Os carboidratos, eles são considerados as moléculas mais abundantes na Terra, e essa abundância se deve principalmente à presença da celulose, que é extremamente abundante, e eles apresentam função energética, estrutural, como por exemplo a parede celular e os tecidos conjuntivos, na matriz extracelular dos tecidos conjuntivos, função de lubrificação. No nosso líquido sinovial, nós temos carboidratos que conferem viscosidade a esse líquido, fazendo com que não haja atrito na articulação, ou pelo menos que não haja tanto atrito, e nos processos de reconhecimento e adesão celular. Se eu for mostrar para vocês aqui a fórmula química geral dos carboidratos, o próprio nome me diz o que é um carboidrato. É uma molécula formada por carbono e água. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio nessas proporções que estão indicadas aqui nessa fórmula. Embora existam carboidratos modificados que na sua estrutura podem ter também nitrogênio, enxofre e fósforo. Os carboidratos, eles podem ser classificados de acordo com o seu tamanho, sendo que as unidades básicas constituintes dos carboidratos são os monossacarídeos. Se eu tiver 2 monossacarídeos unidos, eu vou formar um disacarídeo. Entre 2 e 10 monossacarídeos unidos, eu vou dar origem a um oligosacarídeo. E se eu tiver mais do que 10 monossacarídeos unidos, eu vou dar origem a um polissacarídeo. E aqui eu estou mostrando para vocês algumas imagens de alguns monossacarídeos bastante comuns. O gliceraldeído, a dihidroxiacetona, a glicose, a frutose, a ribose e a deoxirribose. Quando vocês olham aqui para esses monossacarídeos, a gente pode observar que eles têm características químicas comuns. Se eu for definir o que é um monossacarídeo, eu vou dizer que um monossacarídeo ele pode ser descrito como um polihidroxialdeído ou uma polihidroxicetona. O que isso quer dizer? Que é uma molécula que em sua estrutura terá hidroxilas, várias hidroxilas, e na sua estrutura os monossacarídeos também têm um grupamento carbonila, C ligado através de uma dupla ligação ao oxigênio. Essa carbonila, ela vai poder estar na extremidade da cadeia carbônica do monossacarídeo, e nesse caso a função química aqui é a função aldeído, ou a função carbonila, ela pode estar no meio da cadeia carbônica, dando origem à função
cetona. Dessa forma, os monossacarídeos, eles podem ser classificados como aldoses, quando tem aldeído na estrutura, e cetoses, quando tem cetona na estrutura. Sendo que esse sufixo -ose, normalmente, é o sufixo que a gente usa para referir aos monossacarídeos. Até aos disacarídeos e aos polissacarídeos também, dependendo da situação. Quando eu olho para a estrutura de um monossacarídeo e eu vou numerar os átomos de carbono desse monossacarídeo, eu normalmente começo a numerar da extremidade que está mais próxima do grupamento carbonila. Então, nesse caso aqui, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Nesse caso aqui não dá para definir, né, porque a carbonila está no meio, mas no caso daqui da frutose, que é uma cetose, eu começo a numerar dessa extremidade aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Nos monossacarídeos, em geral, a gente tem a presença de pelo menos um carbono, que é um carbono quiral. No caso do gliceraldeído aqui, a gente tem esse átomo de carbono, com uma única exceção dos monossacarídeos, que é a de hidroxiacetona, que ela é o único monossacarídeo que não apresenta centros quirais. E pela presença de centros quirais, a gente vai ter que os monossacarídeos têm estereoisômeros. Nos estereoisômeros, o que é que eu tenho? Eu tenho a mesma ordem e tipos de ligações químicas, porém, os átomos se organizam espacialmente de forma diferente, resultando em propriedades químicas e, consequentemente, propriedades biológicas diferentes. Os carboidratos, eles têm estereoisômeros. E como eles têm estereoisômeros, a gente vai encontrar os carboidratos na forma D e na forma L. Vocês se lembram que quando eu falei a respeito de aminoácidos, eu disse para vocês que os aminoácidos, em geral, eles estão presentes na natureza na forma L. Já os carboidratos, na natureza, eles estão, em geral, na forma D, com raras exceções, e o nosso organismo, os organismos vivos, eles são capazes de diferenciar a forma L da forma D. Os organismos, eles são especializados para trabalhar com os monossacarídeos na sua forma D. Os monossacarídeos, além da estereoisomeria, eles vão apresentar várias outras formas de isomeria, sendo que uma delas é a epimeria. O que é epimeria? É quando o monossacarídeo vai diferir do outro na configuração ao redor de um único átomo de carbono. Aqui eu estou mostrando, então, por exemplo, a molécula de glicose, que é um monossacarídeo. Quando eu comparo a glicose com a mannose, que é um outro monossacarídeo, a gente vai observar que só tem diferença no posicionamento dos grupamentos químicos ao redor do carbono 2. Então, a glicose e a mannose, elas são epímeros. A galactose, quando eu comparo ela com a glicose, a única diferença que a gente observa é na disposição dos grupamentos químicos em torno do carbono 4. Então, a glicose e a galactose também são epímeros. Mas se eu comparo a mannose e a galactose, elas têm diferença em torno do carbono 2 e em torno do carbono 4. Então, essas moléculas não são classificadas como epímero. Em relação a como eu identifico se o monossacarídeo está na forma D ou na forma L, a gente vai observar o átomo de carbono quiral, que está mais longe do grupamento carbonila. Então, no caso aqui, é o átomo de carbono 5. Como a hidroxila aqui está para a direita, o hidrogênio para a esquerda, essa forma é a forma da D-glicose. Lembrando que, como vocês viram no caso da Alice, que vocês fizeram na prática com a ANEPS, bem como vocês viram também quando estavam estudando a própria questão estrutural dos aminoácidos, nessa química plana aqui do quadro da sala de aula não dá para a gente ver essa questão de isomeria. A gente precisaria de montar modelos tridimensionais
para que esse conceito ele ficasse mais claro para vocês. Aqui, então, eu estou mostrando para vocês as aldoses mais comuns, então, sendo que esses que estão aqui com o retângulo em torno do nome são os mais abundantes na natureza: gliceraldeído, eritrose, ribose, arabinose, xilose, glicose, manose. E em vermelho aqui estão marcados os carbonos quirais. E aqui eu estou mostrando as cetoses mais abundantes na natureza. Aqui, então, mostrando dihidroxiacetona, eritrulose, ribulose, xilulose e frutose. Vocês observem que os monossacarídeos, eles apresentam nomes comuns, muitas vezes referente a características de onde que eles foram tirados pela primeira vez. Existe apenas uma regra, assim, que é uma regra boa para nome de monossacarídeo, é que muitas vezes a cetose ela vai apresentar o nome com o L, ou seja, o nome da aldose correspondente, só que coloca o L no meio. Por exemplo, a aldose com 4 átomos de carbono é chamada de eritrose. A cetose correspondente é chamada de eritrulose. E a última questão aqui que eu quero falar a respeito de isomeria e de estrutura de carboidrato de monossacarídeo, diz respeito ao fato de que, embora até agora eu esteja representando ali todos os monossacarídeos como estruturas lineares, na natureza a tendência é que os monossacarídeos eles formem anéis. E esses anéis são formados pela formação de grupamento M-acetal por uma reação através de um álcool e um aldeído nas aldoses, ou pela formação de um M-cetal, pela reação entre um álcool e uma cetona nas cetoses. Aqui eu estou mostrando como essa reação vai acontecer entre a carbonila e a hidroxila, formando essa estrutura que está sendo representada aqui nessa reação. Então, mostrando aqui, por exemplo, a ciclização da glicose, para que ela ocorra, a carbonila aqui do carbono 1 da glicose, ela vai reagir com a hidroxila que está aqui no carbono 5, elas vão sofrer uma reação e vai ser formada então uma ligação aqui entre o oxigênio da hidroxila e o carbono da carbonila. Então, resultando numa estrutura cíclica que é similar a um anel da química orgânica que é chamado de pirano, dando origem então à molécula que a gente chama de glicopiranose. Quando a glicopiranose ela é formada, e de novo aqui a gente tem que pensar na estrutura tridimensional, a gente observa que são criados novos isômeros para a glicose. Nesse carbono aqui, onde foi fechado o anel, eu vou poder, vocês têm que pensar no anel plano, né? Eu vou poder ter o hidrogênio voltado para cima do anel e a hidroxila para baixo. Nesse caso, eu vou chamar essa glicopiranose de alfa, ou eu vou ter a hidroxila voltada para cima do plano do anel e o hidrogênio para baixo. Nesse caso, eu vou chamar essa glicopiranose de beta. Então, esses isômeros que se diferenciam apenas em relação à configuração dos grupamentos químicos em torno desse átomo de carbono onde o anel se fecha, eles são chamados de anômeros. E esse carbono onde o anel se fecha, ele é chamado de carbono M-cetal ou M-acetal, dependendo se a reação aconteceu numa cetose ou numa aldose, respectivamente. Uma questão interessante relacionada com isso aqui é que na natureza a gente tem a predominância de um dos dois anômeros, aqui no caso da glicose, que é o anômero beta. E que se eu tiver uma quantidade
igual. Vamos imaginar que eu fiz aí um tratamento químico e que eu consegui uma solução na qual eu tenho uma quantidade igual do anômero alfa e do anômero beta. Se eu esperar algum tempo, uma parte do anômero alfa vai ter se convertido em anômero beta, de forma que, novamente, eu vou atingir aquela mesma proporção com predominância no anômero beta. Essa conversão de uma forma na outra é chamada de muta-rotação. E a gente tem que entender por que isso acontece. Isso acontece porque essas estruturas cíclicas, elas não são estáveis. Elas ficam abrindo, fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, de forma que eu posso estar sempre mudando o formato do anel. Como a forma beta ela é mais estável que a forma alfa, vai predominar em solução a forma beta da glicopiranose. Aqui eu estou mostrando a ciclização de uma cetose, que é a frutose, e mostrando que, como resultado dessa reação de ciclização, a gente vai formar um anel com 5 átomos, que é similar a um anel também da química orgânica, que é chamado de furano. Por isso, essa forma da frutose é chamada de frutofuranose. Aqui também há a formação de um carbono hemicetal, onde o anel foi fechado. E pela formação desse anel hemicetal, eu vou de novo formar aqui a anomeria. Se a hidroxila estiver voltada para baixo, é o anômero alfa. Se a hidroxila estiver voltada para cima, é o anômero beta. Então, o grupo hidroxila na ligação pode estar acima ou abaixo do plano do anel, resultando em duas formas, que são chamadas de anômeros. Esses anômeros são denominados alfa, quando o grupamento hidroxila está abaixo do plano do anel, e é denominado beta, quando a hidroxila está acima do plano do anel. E para finalizar, eu só quero mostrar aqui para vocês que, embora eu tenha mostrado para você os monossacarídeos simples, aqueles compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente também vai ter monossacarídeos modificados. Por exemplo, se eu substituir a hidroxila aqui da glicose por um grupamento amino, vai dar origem a um monossacarídeo modificado, que é a glicosamina. Se a esse grupamento amino eu ligo um grupamento acetil, eu vou formar N-acetilglicosamina. Outros monossacarídeos também podem ter essas modificações. Se a glicosamina, eu substituo essa hidroxila aqui por essa cadeia lateral representada, eu vou formar o ácido murâmico. Então, eu estou mostrando que existem várias modificações possíveis de monossacarídeos. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, monossacarídeos com estado de oxidação variada e outras modificações. É só importante a gente saber que não é porque é monossacarídeo, é formado só por carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, eu vou terminar essa nossa primeira aulinha aqui sobre estrutura de carboidratos aqui, e na próxima aula a gente vai continuar falando a respeito de outras reações que os carboidratos podem sofrer. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.